Boa tarde. Eu falei com alguns que estava cedo aí, que entraram cedo, eu falei, mas com os demais que entraram depois, eu também desejo uma boa tarde e um ótimo estudo, esse que nós vamos fazer agora nesse horário. O nosso tema é um tema super interessante, pelo menos na minha opinião, como os espíritos nos influenciam, né? E nós sabemos, pelo menos todos que eu vi aí na tela, são espíritas da nossa casa, né? Então, isso é um ponto pacífico para nós espíritas, isso é um ponto pacífico. Os espíritos nos influenciam para o bem e para o mal. Então, vamos seguir com o estudo. O espírito e suas fases. Não somos crianças milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio. Não há favoritismo no templo universal do eterno. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. Isso está no livro No Mundo Maior, do André Luiz. Nos lembrando que nós fazemos parte de um todo, de um coletivo, devemos obedecer regras naturais e que a nossa caminhada está aberta pelos séculos afora, pelo bem e pelo mal que nós fizermos. Influência do dia a dia. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E ele dá uma resposta contundente, para mim, contundente, desde do primeiro parágrafo. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Livro dos Espíritos, pergunta 459. Então, vocês vejam por aí que os espíritos foram peremptórios, diretos e acabados, muito mais do que imaginamos. No nosso dia a dia, para o bem ou para o mal, dentro da família, no trabalho, para os negócios, enfim, na nossa vida cotidiana, nós somos influenciados. Mas, Eduardo, e como é que eu faço? Eu posso receber um mau conselho? Claro que pode receber um mau conselho. Dependendo do seu modo de pensar, dependendo da faixa que você transita mentalmente, você vai ter a assessoria devida. A resposta dada pelos espíritos não nos deve causar estranheza, pois poderemos analisar o assunto comparando-o com o que sucede atualmente em nossas relações sociais. E aí eu coloco uma comparação com as nossas relações sociais. As nossas relações sociais, elas nos influem. Se nós estivermos numa reunião de pessoas sem caráter, de pessoas que querem influenciar de modo estranho, de modo maléfico, nós vamos ser influenciados. Isso materialmente falando. Se materialmente falando nós somos influenciados, politicamente até, inclusive, por que nós não seremos influenciados espiritualmente, que nós não conseguimos ver quem está nos influenciando e muitas vezes por trás daquele anonimato há também um interesse. Vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, ou seja, família ou amigos, das quais recebemos influenciação por meio de ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão. Com certeza, nossos familiares nos influenciam, meus filhos,
pelo seu caráter, pela sua presença na família, pela sua presença na educação, me influenciam, como eu influenciei-os mais no passado, né, porque agora já são chefes de família, né, eu influenciei com a minha conduta. Então, é óbvio, se socialmente há essa influência, obviamente, espiritualmente, há uma interferência, às vezes até uma interferência severa. Então, eu vou ler: vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciação por meio de ideias que exteriorizam e dos exemplos que nos dão, do mesmo modo que as influenciamos com as nossas ideias e condutas. Mundo físico e espiritual se interpolam. Isso daí, gente, para nós que somos espíritas, isso não é nenhuma novidade. A coisa está tão interpolada que eles se misturam. Mundo físico e espiritual se interpolam, ou seja, um penetra dentro do outro, né? Os habitantes do mundo espiritual, seres humanos desencarnados, pelo simples fato de terem deixado o corpo carnal, não tão imediatamente quanto se imagina, provavelmente ainda não mudaram a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. É muito normal, quando nós. Isso até em espíritas, hein, gente? Isso aí não é diferente para nós espíritos, não. A maioria dos parentes, quando tem um parente desencarnado, ainda há o ledo engano de achar que o espírito, porque está em contato com o mundo espiritual, ele se transforma, ele será um indivíduo diferente. Não é. A gente tem que sempre se lembrar o seguinte: uma pessoa que dure 60, 70 anos, ele sedimentou conhecimentos, sedimentou vícios, sedimentou atuações na personalidade, sedimentou pontos de vista, cristalizou pensamentos. Então, é óbvio que quando ele passa para o mundo espiritual, ele não vai mudar da noite para o dia. Eu, há tempos, tive uma experiência. Há tempos, digo que há tempo, que é bem tempo que eu ainda trabalhava. Um colega meu, sabendo que eu era espírita, me trouxe uma carta do pai dele. Era uma carta muito bem vazada, muito bem escrita. Eu não me lembro qual era o assunto. Eu já contei isso algumas vezes, vou repetir. É muito bem vazada, não me lembro qual era o assunto. E ele disse para mim assim: poxa, olha só, meu pai, olha o que meu pai escreveu. Uma pessoa, eu não sou espírita não, Eduardo, mas uma pessoa de um centro espírita disse que ele mandou essa mensagem para mim. Aí eu olhei, realmente verifiquei, muito bem escrita, né? Eu, para poder entender mais, não só por curiosidade, falei assim: há quanto tempo seu pai faleceu? Passou para o mundo espiritual? Uns 2 anos, não chega a 2 anos. Eu falei assim: seu pai tinha escolaridade, tinha estudo, ele tirou algum curso? Ele falou assim: não, não, meu pai tinha apenas. Ele era. Eu acho que ele era. Fazia móveis. Meu pai tinha curso primário só, mal completou, lutou muito. Aí eu voltei a ler a carta, né? E óbvio que aquela carta não podia ser uma carta de uma pessoa, de um espírito, com curso primário, vazada naquele português sem defeitos, abordando um assunto de certo nível de dificuldade. É óbvio que eu não disse isso para ele. Eu falei assim, eu olhei a carta, falei, não sei o quê, e disfarcei, entreguei a carta e voltei. Devolvi para ele, ele também não me perguntou o que eu achava, graças a Deus. E então eu não tive necessidade de tecer comentário. Mas é óbvio que o fato do pai dele passar para o mundo espiritual há 2 anos, sendo uma pessoa iletrada, ele não pode se tornar um espírito iletrado, capaz de fazer uma tese de um conceito difícil. É óbvio.
que ele continua com o pensamento carpinteiro, com as dificuldades que ele tinha. É óbvio que ele vai ganhar também conhecimento no mundo espiritual, mas isso há de se esperar o tempo passar. Assim, somos alvo não só da atenção dos que nos amam, nossos parentes, benfeitores e amigos espirituais destas e de outras encarnações, os quais, visando nos ajudar, desejam prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles espíritos a quem prejudicamos nesta ou em vidas anteriores, que nos procuram cobrando a dívida que com eles contraímos. Então, por isso que eu disse, mundo físico e mundo espiritual. Os espíritos que nos querem ajudar, eles vão superar os problemas e vão tentar nos ajudar. Mas os espíritos que nós prejudicamos, de alguma forma, ou no passado remoto, ou no passado ainda de encarnado, eles vão cobrar essa dívida, eles vão se sentir prejudicados. Eles vão ficar perto de nós, interferindo, interagindo, sugerindo sempre que puderem, jogando um contra outro. Cabe a nós tomarmos nossas providências, nossos cuidados. Vou trocar aqui. As várias maneiras de manifestação dos espíritos. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes. Por efeitos físicos, quais os ruídos e movimentação de objetos. Pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. E vai por aí fora. Numa palavra, por todos os meios que se sirvam a colocá-los em comunicação com os homens. Então, esse intercâmbio, essa interpolação, ele vai existir sempre, sempre, quer você queira, quer você não queira. Tem um exemplo até muito simplório, né? Que é aquele exemplo que eu sempre dou também. É o exemplo da mãe e a criança no colégio, né? A mãe está preocupada porque, como toda mãe, embora esteja em casa com seus afazeres, o pensamento está no filho. Aí o menino, criança, né, leva um tombo lá, se machuca, rala o joelho, rala a canela. A mãe começa a dizer, estou preocupada com fulano, estou preocupada com Joãozinho, não sei porquê, eu nunca tive isso. Daqui a pouco ela recebe um telefonema do colégio dizendo que o Joãozinho se machucou. O que é isso? Isso é o grito de socorro, interferência do espírito do Joãozinho chamando a mãe para socorrê-lo. Então, em todas as atividades, todas as nossas atividades, os espíritos estão presentes. Todas. Decorre desses ensinamentos que os espíritos exercem influência nos acontecimentos da vida. Por meio, aí se entra a informação da transmissão de pensamento e por sua ação direta no mundo material. Tudo, no entanto, dentro das leis da natureza. Ninguém vai pensar que isso daí é uma bagunça, né? Ninguém vai pensar que isso daí não há controle, que os espíritos fazem o que querem com os desencarnados. Não é assim. E nós sabemos que não é assim. É claro que se houver desequilíbrio mental, o espírito encarnado é uma marionete na mão do espírito desencarnado. Mas ter o espírito encarnado é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de boa conduta, é um homem de bem. Ele vai ter defesa dos amigos espirituais, mesmo ele não sendo espírita. Seu anjo da guarda, da religião que for, vai ter entidades que o protegerão, porque ele tem merecimento. Ele não é espírita, mas ele tem merecimento, transita numa outra religião, absorve os ensinamentos de homem de bem que as outras religiões também ensinam,
Então, ele vai ter essa proteção que todos nós precisamos de uma proteção para transitar sem interferência, ou pelo menos no mínimo de interferência. Toda atenção. Espera aí. Ô, Renata, eu não estou conseguindo ler. Toda atenção. Você podia me ajudar aí? O que está lá? Vigiai e orai para não caíres em tentação. E o que está aqui? Toda Tem atenção algum... e. Isso, Hein? porque tem alguma faixa sua aí que está atrapalhando um pouco a imagem. Ah, eu vou Quando tirar você aqui. clica, ela sai, Ah, porque tá tirei, para... tirei. É uma faixa que tinha aqui que eu cliquei. É, Estava isso. ok. Toda atenção é pouca. Jesus nos alerta. Vigiai e orai para não caíres em tentação. Mateus 26, 41. A influência dos espíritos em nossos pensamentos é de tal intensidade que, de ordinário, são eles que nos dirigem, como foi a pergunta lá no início, a 459. Isto posto, é necessário, contudo, saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não atendamos aos conselhos dos espíritos imperfeitos, que é aquilo que eu falei no princípio também. Cabe a nós, ao nosso livre-arbítrio, mantermos a nossa atenção para as orientações que a gente aparecem na nossa cabecinha e a gente pensa que é da nossa cabeça, e às vezes não é. Quantas vezes eu corria na praia de manhã e tinha tido um caso anterior no trabalho. Uma discussão de trabalho lá, de bobagem de trabalho, né? Mas aquilo me chateou, eu chateei a pessoa. E às vezes vinha na minha cabeça, você deve reagir. Se acontecer isso novamente, você deve reagir. Não abre mão, não. Eu ficava assim, eu falei, mas espera aí, eu estou querendo encerrar o assunto e parece que estão me julgando contra. E, com o passar do tempo, com o estudo, né, a gente vai aprendendo o que é isso. É o clima de contenda que vão criando para você. E cabe a você, no teu livre-arbítrio, dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu rejeito esse pensamento. Meu Deus, me ajuda, eu não vou reagir de jeito e maneira. Mesmo que aconteça outra vez, eu vou ficar calada e, se eu tiver que falar, vou falar muito tempo depois, com calma com a pessoa. E você sabe que isso vai acontecendo, quando vai se sucedendo, você vai impondo uma barreira e, com o tempo, isso vai cessando. É o nosso livre-arbítrio atuando sobre uma sugestão de intriga, que tem até no nosso ambiente social, né? A pessoa que tem prazer, a gente sabe as pessoas que têm prazer em fazer futrica, em jogar um contra o outro. Isso. Os espíritos imperfeitos, que nós estamos falando em espírito imperfeito, que o espírito perfeito, ele não vai perder tempo em futrica nem fofoca. Ele simplesmente não vai fazer parte de um grupo desse. Mas espírito imperfeito, ou por vingança, ou porque quer se divertir, e a gente vê isso na mesa mediúnica, né? O espírito se diverte em falar mal do outro médium, em dizer que ele faz isso, que ele é assim, que ele em casa ele bate nos filhos, que ele reage. Mas isso não interessa ao trabalho. Cabe a nós, como trabalhadores da seara do Cristo, entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Como distinguirmos de um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? A resposta dos benfeitores da humanidade é um apelo ao nosso bom senso. Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete a vós distinguir. Foi o que eu falei agora. Cabe a nós analisar, pesar bem pesado, não reagir de sopetão, porque reagir de sopetão você pode cair
numa injustiça, ou pode ser envolvido pelo ambiente de contenda. Então, vamos estudar o caso. Por que aconteceu isso? Qual é a minha reação? Não vou reagir agora, não. Eu vou falar depois, vou deixar o assunto morrer um pouco para depois eu agir. Não há necessidade, eu não vou consertar o mundo se reagir. E isso é vivência, né, gente? Isso é amadurecimento, é você ir seguir em frente, modificando, não deixando que os pensamentos se cristalizem. Porque quando o pensamento cristaliza, fica bem mais difícil, né? Bem mais difícil você quebrar um pensamento cristalizado. Conduta reta para um caminho reto. Observem que é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho a seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Compete, pois, a nós neutralizar a influência dos espíritos imperfeitos. Olha só, nós não podemos... É claro que a oração ajuda. A oração nos ajuda a ficar vigilantes, mas nós não podemos entregar as nossas dificuldades de gênio aos nossos mentores. O que eu quero dizer com isso? Eu continuo a ser o Eduardo cheio de defeito, meu mentor, meu amigo espiritual. Vai lá, resolve, me defende lá. Não é assim. Eu tenho que me modificar. Senão, o problema continua e vai se repetir. Se eu estou chegando de cara amarrada no trabalho, eu tenho que ver por que eu estou chegando de cara amarrada no trabalho. Se eu estou chegando de mau humor em casa, antes de entrar em casa, eu faço uma prece, peço ajuda, óbvio, peço ajuda aos meus amigos espirituais, mas eu tenho que entrar com uma cara de sorriso. Porque se eu pedir ajuda e entrar com a cara de pato choco, vai continuar a mesma coisa. A reação vai ser: que cara é essa? Entende? Então, nós temos que mudar o nosso mundo. Nós, somente nós. Eu sempre digo isso: se você não mudar, nada muda ao seu redor. Se você continuar com os mesmos pensamentos de matar, bandido bom é bandido morto, bandido tem que morrer, pobre tem que sofrer, você não vai consertar o mundo. Você vai atrair quem? Esses espíritos que pensam igual a você. Que você está pensando igual a eles, vai atrair para junto de você. E aí eles vão te dominar, vão te influenciar, cristalizar o seu pensamento, que aí você vai pensar exatamente o que eles querem. Aí eles vão ficar na tua casa, vão entrar, sentar na tua poltrona, tá entendendo? Muitas vezes jogar a mulher contra você, você contra a mulher, os filhos contra você, contra a mulher. Aí vai ser um Deus nos acuda. Aí não adianta você ir para casa tomar passe, não adianta você fazer: eu não vou nesse centro não, que ele tem reza fraca, vou no outro que tem reza forte. Isso não existe. Reza forte, reza fraca, não existe. E existe a oração com sentimento. A oração foi feita para pedir, foi feita também para aconselhar, foi feita para transformar. Então, se eu não busco a oração para me transformar, eu só estou fazendo a parte do meu interesse. Não é assim que funciona, não. Os espíritos superiores são bastante claros ao nos indicarem o meio para isso. Praticando o bem e pondo Deus em toda a nossa confiança, repeliremos a influência dos espíritos inferiores e aniquilaremos o império que desejem ter sobre a nossa vontade.
Nós temos que ter sempre, por mais que a gente se julgue perfeito, por mais que a gente se julgue sensacional, por mais que a gente ache que o mundo está errado e eu aqui estou certo, uma coisa é o seguinte: nós transitamos num mundo de inferioridade. Mundo de provas e expiações é um mundo de inferioridade. É muito mais fácil você trombar com um espírito inferior em qualquer gesto mental que você faça do que você trombar com um espírito superior. Então, gente, todo o cuidado é pouco. No palavreado, né? No carinho, no trato com os netos, no trato com os filhos, no trato com a esposa, entende? Todo cuidado é pouco, porque a constância do maltratamento vai reverberar e imediatamente, por força de vibração mental, você vai ganhar companhias que vão interferir nesse seu contato, no seu dia a dia. E é aquele negócio, né? Eu quero pensar, eu, Eduardo, basta os meus erros. Eu não preciso de erro dos outros para me ajudar a errar mais. Somos responsáveis pelo séquito que nos acompanha. Isso é um texto de Emmanuel que eu normalmente cito e que é muito contundente também, muito interessante, né? Esse séquito, quem é que cria esse séquito? Nós mesmos. Pelo nosso pensar, pelas nossas ações. Ninguém chega, nenhum espírito chega para junto de de um indivíduo, se ele não tiver simpatia. Como é que desperta a simpatia de um espírito inferior? Você pensando aquilo que ele tem prazer em ver você pensar. É como uma mesa de jogo. Por exemplo, eu nunca joguei. Não suporto mesa de jogo. Uma vez eu fui com um colega meu no Yacht Club, na época que tinha jogo lá, tinha um salão enorme de jogadores. Saímos do trabalho e falei, pô, foi lá, ele me levou para lá, me pagou até bebida nessa época que eu bebia. Era um ambiente que não era o meu ambiente, eu não gostava daquele ambiente. Por quê? Porque a conversa era só sobre jogo. Porque eu fiz um Royal Street Flat, que eu nem sei o nome dele, não sei se é Royal Street Flat, que eu fiz uma dupla, eu fiz uma trinca. Aí, quando eu abri, saiu um as. Eu fiquei que nem um bobo escutando aquelas conversas, estava numa mesa do bar lá dentro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu for para um lugar desse, ou eu me submeto, ou eu levanto e vou embora, como eu fiz. Então, ninguém vai ser atraído para aquilo que não gosta, como eu não fui atraído para aquilo que ele me levou, cortesia. Vou pagar uma bebida, Eduardo, vamos lá. Mas eu não era não era a minha praia. Eu nunca gostei de jogo, nunca joguei, nunca me interessei por carta. Então é exatamente isso. Nós somos responsáveis pelo séquito que nos acompanha. Se nós temos um séquito que a gente não consegue ver, óbvio, mas as nossas ações dizem o séquito que nos acompanha, dizem os espíritos que nos acompanham, é sinal de que eu estou mal acompanhado. Guardemo-nos de atender às sugestões dos espíritos que nos sugerem maus pensamentos, que sopram a discórdia entre uns e outros e que nos insuflam às paixões más. Desconfiemos especialmente dos que nos exaltam o orgulho, pois que esse nos assaltam pelo lado mais fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, Pai Nosso, nos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só, deixa eu só falar aqui também uma coisa. Né? A gente, como adulto que é, estudante da doutrina, embora a gente tenha
a sugestão do Emmanuel é que a gente desconfie, especialmente, dos que nos exaltam o orgulho. Não quer dizer com isso que eu seja parco em reconhecer o trabalho dos outros. Você está entendendo? Partindo do princípio seguinte, eu não posso supor, eu vou citar o nome da nossa colega Renata, porque é algum nome que está me ocorrendo aqui agora. Eu não posso deixar de elogiar o trabalho que ela está dando procedimento ao UESD, na suposição de que ela, por esse elogio, ela vai se achar a rainha da cocada preta. Isso é injusto. Ela pegou aquilo que eu deixei para ela com carinho peculiar da sua personalidade. Está dando andamento. Então é justo que eu reconheça isso. Eu não estou exaltando orgulho, eu estou reconhecendo. E até porque eu também tenho que partir do princípio seguinte: se ela vai mal usar esse elogio, em vez dela se aperfeiçoar, dizer, puxa, que bom, porque aquele elogio de trabalho é bom, né, cara? Então, a gente tem que saber, de vez em quando, como é que a gente está levando a vida. Você trabalhar 25 anos numa casa, não chegar ninguém que diga assim, pô, Eduardo, que bacana teu trabalho, hein? Pô, é falta de consideração, é ingratidão. Então, eu acho que é obrigação nossa, trabalhadores igual a ela, ver que ela acertou, dizer, poxa, Renata, parabéns, você está indo no caminho. Agora, é aquele negócio, eu não tenho culpa alguma se ela vai malversar essas palavras de carinho que eu fiz para ela. Aí o problema já passa a ser dela. Eu não sabia que a Renata era imatura. Aí sim, se ela mal usar isso, eu vou ter que tomar cuidado. Agora, eu não posso partir do princípio de que ela vai mal usar. Não, se eu tiver que fazer um elogio pelo trabalho que ela faz, que ela vem fazendo, ou que ela vai fazer em outro, e eu chegar lá gostar, vou dizer, poxa, Renata, bacana, você acertou a mão. A gente não pode fazer essa confusão, tá, gente? Que às vezes a gente fica calado, isso acontecia, eu vi isso, muito aconteceu. Não faz elogio porque a pessoa pode se tornar um vaidoso. Peraí, a pessoa não vai se tornar vaidosa por causa do elogio, ela já é vaidosa. Isso ela já é vaidosa. Mas eu, da minha parte, vou dizer que ela está acertando. Que é muito bom você receber um elogio de quem está desfrutando do seu trabalho. Se eu estou engrandecendo a casa, cabe alguém da diretoria, ou presidente, ou o que for, chegar para ele, fulano, olha só, parabéns, viu? Continue assim, procure se aperfeiçoar mais. Não é dizer que o produto, não é dizer que o programa, que o serviço está acabado, não. Nada está acabado. Nada está. Passa 25 anos, você vê que passou 25 anos, eu fiz o que pude, a Renata entrou e melhorou o trabalho, acrescentou outros temas, chamou outras pessoas. Então, nunca está acabado. Agora, a gente não pode cair na injustiça, na ingratidão. Vou seguir, tá, gente? O espiritismo trouxe... Renata, desculpa se eu peguei você papato aí, tá? O espiritismo trouxe ensinamentos preciosos sobre a importância da nossa atitude mental no sentido do bem, para que não nos desviemos do caminho que nos compete seguir rumo à perfeição, que é a nossa meta. Precisamos, portanto, disciplinar nossa mente, consequentemente, nossos pensamentos, a fim de atrairmos os bons espíritos que nos auxiliarão a percorrer esse caminho, tornando-o menos difícil e pleno de realizações espirituais. Isso são palavras de Emmanuel. Finalizando, pensar sempre o bem. Isso é um pensamento de Joana de Ângeles que eu estou fechando o nosso estudo. Está no livro Libertação do Sofrimento.
É através do pensamento que são tecidas as vinculações espirituais com as entidades infelizes que enxameiam nosso planeta, mantendo contato perturbadores e cruéis, nos quais muitos indivíduos se enredam, criando dificuldades muito graves para a saúde física, emocional e mental, que se podem alongar por tempo indeterminado. Cuida de avaliar a faixa mental em que te encontras, verificando quais os pensamentos que te agradam e aqueles que te afligem. É o nosso livre-arbítrio, né, gente? É o antigo exame de consciência que a gente aprendeu nas outras religiões, lá no catecismo das outras religiões. É o exame de consciência. É você avaliar o que eu estou pensando, o que eu estou lendo, que leituras são essas que podem me influenciar, a minha maneira de pensar. Isso só cabe a quem? A você. Só cabe à individualidade policial do teu pensamento. Não cabe a mais ninguém. Até porque nós estamos falando para adultos, não estamos falando para a infância. Aprende a selecionar os pensamentos portadores de propostas de alegria de viver, estribada no raciocínio lúcido e edificante. Mantém-te vigilante em relação às ideias perniciosas, não as acolhendo, e sempre substituindo-as por outras, possuidoras de significado superior, capazes de manter-te em clima de equilíbrio. Muito bem, muito bom. Então, vou interromper o compartilhamento. Estou eu aqui